Pessoal, bom dia. Na nossa aula de hoje, dando continuidade à implementação do nosso sistema, o meu Flix, a gente vai fazer a parte que a gente precisa do cadastro de vídeos agora, né? Então, a gente já tem aqui dentro do nosso sistema o cadastro de categorias, que ele já está funcional. Aqui, no caso, eu estou na Vercel, então, por enquanto, que aqui ele não vai salvar, né? Mas a gente já tem isso aqui funcional, mostrando tudo bonitinho, nossa parte de um modal, e a gente fez a implementação aí também na nossa última aula aí do nosso form de vídeos, né? Que é o nosso cadastro de vídeos também. E o nosso cadastro de vídeo, o que a gente precisa fazer na aula de hoje para a gente conseguir finalizar ele? E aí a gente já vai ter cadastro de vídeo, categoria, tudo jogando por arquivo JSON, com back-end controlando. Depois, na última aula, só falta a gente virar o nosso front lá, né? Aqui a nossa parte inicial aqui, o nosso front, para ao invés de fazer a leitura do arquivo estático, a gente virar ele para poder fazer a leitura do arquivo dinâmico. E aí envolve aí pequenas alterações. E como a gente está usando aí o Git para fazer o controle, se a gente quiser voltar como estava anterior, é fácil, né? Só a gente fazer um revert lá. Então, o que a gente precisa fazer aqui dentro do nosso cadastro de vídeos? A gente precisa listar aqui nesse drop-down list, que aqui a gente vai para o título, descrição, é o URL do YouTube, e aqui a gente quer ver as categorias, porque um vídeo pertence a uma determinada categoria. E é dessa forma que a gente faz um vínculo de relacionamento, certo? Então aqui, ó, nesse select, a gente precisa fazer essa listagem. Olhando lá para o nosso projeto aí, vocês já devem ter, já abriram ele, né? Mas quem não abriu pode abrir aí. Lá no arquivo nosso index.js do vídeos aí, se a gente vai lá no nosso form, a gente tem aqui um select. Esse select aqui, ó, que ele vai ser responsável por listar os vídeos. O nome dele é categoria ID. E o que a gente vai fazer? Esse categorias aqui, ele é um list. A gente pensa nele como um array list, né? Ele é uma variável que a gente setou lá e ele é um list. E quando a gente faz um map nele, a gente está percorrendo, né? É como se estivesse fazendo um for each. Então, para cada valor que existe nele, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar o título, ou seja, dentro de categorias, quando eu fizer um select lá no nosso back-end, né, ele vai ter um título e vai ter um ID. Então, a gente vai mostrar o título e quando selecionar, o valor dele vai ser... A gente vai mostrar o título e o valor dele, quando selecionado, vai ser o ID. Então, por exemplo, se a categoria Arduino for o ID 5, quando eu selecionar Arduino, na verdade, ele vai estar selecionando o 5 para a gente poder fazer o submit. Então, o vínculo que a gente vai ter aí é através do ID. E o que a gente precisa fazer, então? Popular essas categorias aqui. Então, é a primeira coisa que a gente precisa trabalhar. Então, lá dentro do nosso ambiente virtual aí, vocês podem abrir lá no Google Sala de Aula. Deixa eu ver se eu tenho outro aqui. Não, é só esse aqui mesmo. Então, lá no Google Sala de Aula nosso, eu já coloquei o tutorial atualizado e tem um arquivo que a gente vai precisar dele. Esse arquivo, o que ele faz? Eu centralizei lá algumas consultas que a gente vai precisar fazer para listar vídeos e para listar categorias. E também para poder fazer uma listagem lá agrupada, para que a gente não precise ficar fazendo isso direto no arquivo. Então, aqui na semana 15, tutorial e material, tem esse arquivo aqui, ó, repositor.js. O que é esse arquivo aqui, ó? Esse arquivo aqui, ele está setando só o URL de categoria e vídeo. Aqui a gente, por enquanto, está no localhost. Depois a gente vai ter que mudar isso aqui para uma forma que ele vai lá para... Quando a gente subir, o nosso servidor de back-end vai ser o Heroku. E aí a gente vai mudar o localhost aí por ele. E aí isso vai facilitar a nossa vida. Até essa questão aqui do localhost, que a gente vai ter que fazer uma forma de fazer um if. Aí a gente faz a nossa aplicação olhar aqui para a URL que está na barra. Se na URL tiver localhost, ele joga localhost. Se tiver Heroku, ele joga Heroku. A gente vai fazer um if para poder ler o que está aqui, só para colocar antes aqui nesse espaço. E eu fiz uma função aqui, ó, tem uma função que já foi feita dentro do projeto, que é o get categorias. O que ele faz? Ele faz um get dentro dessa URL nossa de categorias e retorna o nosso arquivo. Então, ele vai retornar o nosso arquivo aqui em formato JSON. E esse arquivo nosso que está sendo retornado em formato JSON, a gente vai utilizar para poder alimentar esse arquivo aqui, ó, categorias.
E aí depois a gente tem um de vídeos aqui, para a gente fazer uma listagem de vídeos. E depois a gente tem aqui a gente pegando aqui as categorias com os vídeos, porque isso aqui a gente vai utilizar para poder alimentar. Aqui, ó, tá vendo aquele embed vídeos lá? Então, vou ver as categorias com os vídeos alinhados dentro dela. E isso aqui que é o que a gente vai utilizar para poder alimentar o nosso front, o front da nossa aplicação. Então, aqui a gente tem 3 funções. Uma para poder mostrar só categorias, outra para poder mostrar só vídeos, e uma para poder mostrar as categorias com cada um dos vídeos alinhados, que é o que a gente vai utilizar lá no front. Então, esse arquivinho de JS aqui, ele está servindo como uma ponte, né? É um conecta-banco nosso. É aquele meio de caminho lá, o middleware entre a nossa aplicação e o nosso back-end. Então, vamos pegar aqui, ó, esse arquivo repositor.js e a gente vai colocar ele dentro do SRC do nosso projeto. Então, vou pegar ele aqui. Vou baixar aqui, colocar lá e aí eu espero vocês, beleza? Ó, vou pegar ele aqui, fazer download. Ó, vou lá na pastinha do meu projeto e colocar dentro do SRC. Meu Flix aula, meu Flix SRC. E coloca esse repositor.js aí. Por quê? Na hora que a gente der esse get categorias aqui, que ele vai servir para a gente poder listar, para a gente poder preencher as nossas categorias. Certo? Baixaram aí? Assim que vocês baixarem, me dá um ok. Tá ok, beleza. Indo aqui no projeto, ó, vocês vão ver que o repositório já está aqui, ó, dentro do SRC, ok? E é aquele código que a gente acabou de ver. Então, tem uma função para poder buscar as categorias, uma função para buscar os vídeos, uma função para buscar tudo, e depois eu tenho um export default para todas essas funções nossas aqui. Joia aí quem está acompanhando? Pode dar sequência? Ah, lembrando, isso aqui que eu estou falando está aqui dentro do nosso tutorial. O tutorial está atualizado lá, quem está seguindo ele para poder fazer depois aí. Deixa eu dar sequência aqui. Na aula passada a gente fez o nosso form. E agora a gente vai fazer o quê? Ó? Listando as categorias dentro daquele select. Então, o que a gente fez? Pegou o nosso repositor.js, colocou lá no SRC, e agora o que a gente vai fazer? Importar esse repositório que a gente tem lá dentro do nosso arquivo index.js dos vídeos, certo? Por quê? A gente quer listar todas as categorias lá dentro daquele form, né? No form de cadastro de vídeos. Então, a gente tem que pegar aqui, ó, lá dentro do tutorial, e está o nosso import aí, ó. Então, indo aqui, ó, dentro de vídeos, index.js, já tem alguns imports aqui, até o último import meu que é do index.css. Ó, opa, eu não copiei aqui, Ctrl+C. Ó, deu um import repository. Lembrando, o caminho da forma que está aqui, né? Porque eu estou dentro de vídeos aqui, ele voltou um, chegou em pages, voltou um, chegou em SRC. Se você tiver com dúvida se o caminho teu tá certo, o que você pode fazer aí, ó? Ó, se eu colocar ponto barra da Ctrl espaço, ele vai me mostrar que um diretório atrás eu tenho o quê? Tenho vídeos, home e categorias. Se eu colocar mais um ponto barra aqui, é para ele poder me mostrar tudo que tem anterior. E aí eu voltei no SRC. Dentro do SRC eu tenho o app, tenho o meu repositório JS, tenho os assets, components, data e o nosso index e o page. Então é o repositório que eu quero. .js. Que é a nossa extensão. Conseguiram fazer o import aí? Deu? Beleza? Quem está acompanhando? Mais alguém está fazendo junto aí? Manu, Leonel? Joia. Então a gente importou aqui. O que a gente vai fazer agora? Eu preciso fazer que quando eu executar a minha página aqui, quando eu carregar a minha página, a gente execute a função que está lá dentro do repositório e retorna os dados que eu tenho dentro dela para o categorias. Quem que é o categorias? É esse cara aqui, ó. Tá vendo? Categorias aqui é uma variável. E aí, dentro aqui
do esquema de state aqui do React, a gente já tem uma função associada, que a gente deu o nome para ele de 7 categorias. Então, quando eu der os 7 categorias com alguma fonte de dados, de onde que vai vir essa fonte de dados? Lá daquela função lá, get categorias, que está lá no repositório. Então, eu vou dar um set com retorno daquela função no repositório e ele vai preencher aqui. Aonde que a gente vai dar esse set? Aqui. E a gente vai querer que isso seja executado quando a minha página carregar. Para isso, a gente vai usar o useEffect. A useEffect, ele vai fazer que quando essa função nossa aqui, que é o nosso componente aqui dessa página de cadastro de vídeo aqui, quando ela for, quando a minha página abrir, o useEffect vai executar só uma vez. Da forma que a gente pôs aqui, né? A gente pode colocar ele para executar várias vezes. Então, dentro do cadastro de vídeo, que a gente vai pegar aqui o nosso useEffect aqui, ó. Tá na próxima linha aqui. E o useEffect está em formato de arrow function aqui. Só explicando aqui o useEffect, então, useEffect, basicamente, aqui ele está servindo para aqui, ó. Executa uma única vez, porque eu deixei sem nada aqui, abri e fechei colchetes aqui, coloquei nada. Se eu quisesse que o useEffect fosse executado mais vezes, eu poderia definir aqui no final. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o repositório. Quem que é o repositório? É o que a gente fez no import aqui, tá vendo o nome, ó? Vou lá no meu repositório, que eu fiz o import. Vou chamar a função getCategorias. A função getCategorias aqui no formato do JavaScript, ela é uma promise, ou seja, ela faz uma solicitação e vai esperar o retorno. E aí eu tenho que usar a sintaxe aqui, né? Ponto .den aqui, e aí eu vou fazer uma comunicação assíncrona. Eu faço a solicitação e espero o retorno. Por isso o assign que é o wait aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu quero, dentro aqui quando o getCategorias voltar, eu estou passando aqui para o meu categorias, aqui também está no formato de arrow function aqui, eu estou setando as minhas categorias aqui. Com que retornar daqui? Porque quando eu dou aqui o getCategorias, o que vai acontecer? Ele vai me retornar. E esse retorno aqui, eu vou setar dentro de categorias. Então, o getCategorias, ele vai lá no back-end, vai pegar uma listagem das categorias, vai transformar em JSON, e nesse formato aqui, ó, tá vendo esses 7 categorias? Eu estou setando essas minhas categorias aqui, ó. Ok? Então, esse aqui é o formato para a gente conseguir fazer isso. Isso aqui vai permitir o quê? Com que a gente vá no back-end, pegue todos os dados que estão lá, retorna para a nossa aplicação, e o que ele vai fazer? Vai preencher essa array list de categorias. E lá o nosso select, o que ele está usando? Está fazendo um map, que é um for each, né? Ou seja, para cada elemento que eu tiver dentro de categorias aqui, eu vou preencher aquele select. Então, é uma receitinha de bolo. Conseguiram? Pegaram aí também esse trecho? Pedro, Natália, que estão acompanhando aí? O Everton acordou agora? Então, se a gente olhar aqui, ó, tá vendo? Ó, esse categorias que a gente acabou de preencher aqui, ó, se a gente vier aqui embaixo, ó, tá vendo ele aqui, ó? Então, o meu select, o que está acontecendo aqui? Eu estou usando tudo que está na categoria, então estou fazendo um map para cada valor que eu tenho dentro dele. Então, o que eu tenho dentro de categoria? Eu tenho título e ID lá. Tem outras coisas também, mas o que importa para a gente é título e ID. Então, para cada value, aqui tanto faz, poderia ser X, Y, tanto faz. Então, estou mapeando, estou fazendo um for each. Para cada registro que eu tenho dentro de categorias, eu estou usando como value o ID, e como valor para poder apresentar o título. E dessa maneira, a gente já vai conseguir o quê? Popular o nosso select lá de categorias. Então, eu vou dividir minha tela em dois. Aqui, a gente tem que conseguir rodar tanto o back-end, né? Porque aqui a gente vai pegar os dados do back-end, então tem que dar um npm start aí. Lembrando, se você, dependendo de como tá o Windows aí, você tem que dar aquele bypass lá, senão na hora que você dá o npm start, que ele vai tentar rodar o server, vai dar erro. Você tem que dar o npm start e tem que dar o JSON server is running aqui, ok? Pessoal, aproveitando do projeto parcial, eu já dei uma olhada. Tem algumas pessoas que não enviaram ainda o projeto parcial no formato. Então, vou pedir para ver se consegue enviar agora. Vai ter até agora, hoje, amanhã, para não perder muita nota. Porque agora a gente já está num fluxo aí. A gente vai
Beleza, Pedro. Porque a gente vai trabalhar aí até nas mais 2 semanas aí. E aí depois a gente já vai, a ideia nossa é finalizar. E aí o projeto final, porque na próxima semana qual vai ser o objetivo? A gente conseguir subir o nosso projeto para o Heroku. A gente virar o nosso front-end aqui, mudar ele. Então, o parcial ele está no arquivo estático e aí o final ele tem que estar no nosso arquivo dinâmico. E aí a gente vai ter aí 2 semanas para poder fazer isso, e essa vai ser a entrega do projeto final. Então, o final ele tem que estar de forma dinâmica, já integrando com o Heroku. Esse vai ser o nosso objetivo aí. Então, ó, o server já está rodando, agora eu tenho que rodar o npm run dev, né, para poder rodar aqui o server do React. E aí vamos ver se... Opa, não dei Ctrl S aqui, burro. Isso, pronto, agora vai refazer aqui, vai dar certo. Esperar um minutinho aí. Aí, depois que a gente conseguir fazer essa listagem, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar só fazer o submit. A gente vai fazer o nosso submit, criar aquela função onSubmit, igualzinha que a gente já fez lá no categorias. A gente vai criar ela, vai vincular aqui ao nosso, que na hora que a gente olha aqui, dentro do nosso form, tá vendo que eu tenho um handle submit? Eu vou chamar o onSubmit aqui, a função que a gente vai criar agora na sequência. E aí a gente já vai conseguir. O onSubmit, o que ele vai fazer? Vai pegar todos os dados que a gente tem aí do nosso... Vai pegar todos os dados que a gente que tem no nosso formulário e vai fazer um post dele, né? Vai fazer uma chamada na nossa API. Primeira vez, demora um pouquinho, né? Vamos. Aí tá startando aqui o server ainda. Agora deu. Beleza, carregou aqui. Vamos ver lá no nosso vídeos, né? A gente já tem a nossa rota pronta. E aí, que beleza. Todos aqueles vídeos, isso aqui, lógico, tem muito lixo aqui, né? Antes da gente virar, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uns cadastros direitinho antes de virar. Porque senão vai ficar muito ruim, né? A gente limpa, ou a gente pode limpar o nosso arquivo lá. E depois a gente deixa só alguns registros básicos lá, dá uma organizada na próxima aula. Natália, Pedro, conseguiu carregar aí? Rodar? Quem mais estiver acompanhando aí? Rodou, Pedrão? Aleluia! Acho que é uma das primeiras vezes que a gente fez o negócio aqui, só mudei a porta. Se a gente ver essa listagem de categorias, é a que está lá no nosso back-end, ó. Se a gente colocar aqui localhost 8080 barra categorias aqui, ó, é o nosso back-end, Arduino, fundamento de computação, front-end, Raspberry Pi, Upgrade, Raspberry, Upgrade. Ó, essa listagem é exatamente a listagem que está lá no nosso back-end. O submit ainda a gente não fez, Nath. A gente vai fazer agora. Eu só estava falando o que a gente ia fazer. Por enquanto, a gente só fez isso aqui. A gente pegou o nosso arquivo lá, o repositório, né? E colocamos ele para poder fazer a listagem aqui. Pessoal, o legal disso que a gente está fazendo é que essa estrutura de projeto nossa, ela é altamente aplicável a vários outros projetos, né? Então, a gente está fazendo um cadastro aí que envolve as principais necessidades que a gente tem. A gente está
está comunicando, está usando um back-end, um JSON Server aí, que serve para muita coisa, sem a gente precisar realmente implementar, serve para vários projetos. Inclusive, a gente tem relatos aí de vários desenvolvedores que usam isso para projetos de entrega mesmo. Projetos, lógico, pequenos, de menor porte, mas eles citam aí o JSON Server como um bom pagador de boletos, ou seja, você consegue criar uma aplicação e deixar rodando ali de forma bem simples, utilizando o JSON Server, bem rápido, né? E essa estrutura aí já ajuda bastante. Então, o que a gente está vendo aqui alinhado a um pouco de estudo aí de JavaScript, que está muito na alta, pode dar um retorno bem interessante. Pessoal, beleza aqui? Deu para listar? Listou, Nath? Tem que cadastrar o quê? Mas você já deve ter um tanto de categoria aqui, ó. Coloca local roxo 8080/categorias. Tem que listar, a gente já tinha um tanto no nosso arquivo. Beleza? Então vamos lá agora. Então a gente já está fazendo essa listagem. O que falta agora, como a gente já está listando, a gente vai criar o nosso onSubmit para poder salvar os dados no back-end. Então o nosso onSubmit ele vai pegar os dados. Quando a gente fala esses dados aqui, é tudo que está vindo do formulário. Então quando a gente está usando lá o React Hook Form, que é o nosso gestor de formulário, é a lib que a gente está utilizando, existem várias outras. De todas que eu pesquisei para a gente poder utilizar, é a de mais simples utilização. Gostei bastante dela na forma de lidar com os dados. Por quê? Quando eu coloco aqui o onSubmit aqui, lá no handle submit do React Hook Forms, ele já me passa todos os dados do formulário. Então, tudo que tem no formulário, ele me passa. E aqui eu estou dando um console só para ver, isso aqui foi só só para me enxergar, né? E aí eu vou fazer um FAT para poder postar os dados. Então, um FAT aí para a gente poder conectar, né? Vou pegar alguma coisa. Então, passando a URL do localhost, como eu falei, isso aqui a gente vai ter que mexer, a gente vai ter que criar um arquivinho de configuração, que aí a gente vai poder, cada hora, ter um estado diferente. Você não coloca lá no repositório mesmo. Aí a gente mexe com o estado da URL. Porque tem hora que a URL vai ser localhost, se você tiver na sua máquina, tem hora que a URL vai estar lá no Heroku. O método é post, readers aqui é JSON. Depois, logicamente, para a gente poder fazer um controle de segurança aí, a gente pode colocar aqui uma chave de autenticação para passar para o JSON Server. E aqui no corpo, na hora de salvar, a gente está fazendo algo um pouco diferente aqui. Por quê? Quando eu pego todos esses dados que estão vindo lá do meu form, o React Hook Forms, ele devolve para a gente tudo como string. E aí, qual que é o problema lá? Mesmo que eu seto um input lá embaixo como int, ele devolve como string. E o que eu quero? O ID da categoria, o categoria ID lá, que lembra que é o value lá, a gente vai mostrar Arduino, se eu selecionar Arduino, ele vai mostrar o código dele, vai pegar o código dele. O categoria ID específico, eu quero fazer um cache dele para number. Então, o que isso aqui está fazendo? Ó, lá no corpo dos meus dados, eu estou pegando tudo que está lá, esse JSON stringify lá, ele vai quebrar tudo lá, e aqui ele está usando o padrão de string lá. Mesmo que eu não fizer isso aqui, o React Hook Form está retornando como string. Eu tive esse problema lá. Aí, o que está fazendo aqui? Estou mantendo todos os dados, estou pegando todos os dados que eu tenho aqui, ó, tudo que eu tenho aqui dentro, igual. E aí, só esse categoria ID aqui, eu estou fazendo que ele vai receber ele mesmo, ou seja, o categoria ID, vai receber o próprio categoria ID que está lá dentro de dados em formato de número. Por quê? Porque é a partir desse número que a gente vai fazer o relacionamento. Então, eu tenho uma categoria, tem vários vídeos. Então, na hora de eu cadastrar um vídeo, eu seleciono uma categoria. Então, isso aqui é importante, ó. Por isso que eu fiz isso aqui. E aí, se deu certo, ele vai fazer ele vai dar a resposta aqui em JSON,
deu certo, mostrou um console aqui. Se tiver erro, ele vai mostrar. E aqui ele tá. Aqui esse último response aqui, nem precisava dele aqui. Esse aqui é só um log success aqui. E aí a gente vai ter um último DEM aqui, que é aquele que a gente utiliza para poder abrir o modal. Lembra lá? Que é a gente tem que fazer aqui embaixo, mas eu vou pedir para vocês poderem fazer na sequência aí. Então vamos pegar a nossa função aqui, ó, onSubmit, e vamos colocar ela embaixo lá. Aqui logo embaixo do useEffect. Então eu dou pelo menos uma linha aqui para poder separar as funções, né? Então dentro aqui do cadastra vídeo, eu tenho aqui o gerenciador do meu form, que até está o handle submit, que é onde que a gente vai chamar o onSubmit. O categorias, que é o nosso array list aí, né? A gente pode pensar assim. O useEffect, que vai ser responsável por pegar as categorias e popular o categorias que a gente vai jogar lá. E aqui agora o nosso onSubmit. O nosso onSubmit, que vai pegar todos os dados. E lembrando, a gente está aqui no localhost por enquanto. A gente fazendo funcionar no localhost já vai estar ok. E aí, o que a gente precisa agora? Chamar o onSubmit, foi o que a gente colocou aqui, né? Ele ficou embaixo do useEffect. Então, aqui, dentro aqui do nosso form, do handle submit, a gente vai chamar o nosso onSubmit. Sem abrir e fechar parênteses. Por quê? Porque o handle submit ele já vai fazer isso, ele já vai passar para o onSubmit todos os dados que a gente tem dentro do nosso formulário. E aí, o que vai acontecer? Tudo que a gente tem dentro do nosso formulário vai ser passado para aqueles dados e aí a gente vai fazer um post lá no nosso servidor. E aí a gente já vai conseguir salvar, a gente vai conseguir fazer um teste e ver se realmente isso está funcionando. Beleza, hein? Joia. E aí a gente vai verificar se isso aqui funciona. Logicamente, por enquanto, o erro vem na hora de testar. Faz sentido, Pedrão. Opa, cadê o nosso coisa? Aqui, ó. Se a gente olhar aqui, ó, a gente está conseguindo acessar a nossa API de vídeos aqui, ó. Então, a gente tem a nossa listagem de vídeo, eu tenho até aqui o vídeo ID 5. E aí, a gente vai cadastrar mais um aqui, ok? Então, vamos cadastrar mais um aqui. Vamos ver se vai dar certo. Cadastro de vídeos. Vamos colocar Raspberry Pi 2021. Descrição XXX. Uma URL qualquer do YouTube. E a categoria aqui, Raspberry Pi. Certo? Se tudo der certo, na hora que a gente vier aqui dentro da nossa API, o nosso registro vai estar lá. Vou clicar em... Ah, tá. Vou dar um F12 aqui. Só para a gente poder ver aqui o nosso console aqui. Deixa eu limpar essas mensagens aqui. Limpa, limpa, limpa. Clear console. Vou limpar e vou dar um salvar aqui, ó. Olha lá. Na hora que eu cliquei para salvar, olha que legal, ó. Ele pegou os dados que estão no formulário e retornou para a gente, cadastrou com sucesso, deu success aqui. Que é o que está dentro daqueles DEM lá. Se tivesse dado algum erro, a gente conseguiria ver o erro, ó. E a gente consegue ver os dados aqui que a gente pegou. Aqui, por enquanto, ele está em formato de objeto. Reparem que o categoria ID, ó, tá vendo aqui? Ele pegou categoria ID 4. A gente selecionou o Raspberry Pi, ele pegou qual que é o value aqui de retorno, foi qual que é o ID. Mas reparem que ele veio aqui entre aspas, tá vendo? Então ele veio como string. Por isso que a gente precisou fazer um cache dele para number lá. E aí, se a gente vier aqui agora em vídeos, ó, vou dar uma atualizada. Ó, eu tenho aqui o ID 6, não importa a ordem aqui, ó. A gente tem o título, descrição URL e tá vendo, ó, categoria ID bonitinho, ó. Tá o 4 aqui. Por quê? Porque se a gente fizer lá o categorias embed lá, ó, localhost 8080, categorias embed vídeos, isso aqui vai permitir o quê, ó? No Arduino, eu tenho 2 vídeos, tá vendo, ó? Então, no Arduino eu tenho 2 vídeos. Eu estou fazendo o quê? Eu estou mostrando as categorias com os vídeos aninhados, com os vídeos que fazem parte dela. Se eu vier na categoria 2, Fundamentos de Computação, eu tenho um vídeo. Se eu vier na categoria 3, Front-End, eu tenho 2 vídeos. Se eu vier na categoria 4,
que é o Raspberry, eu tenho um vídeo. Na categoria Sync Upgrade, não tem nenhum. E assim por diante. Porque a categoria a gente vai criando um tanto. Na verdade, o que a gente vai fazer? A gente vai, tanto no arquivo de categorias quanto no arquivo de vídeo, a gente vai lá e vai limpar os dois. Vocês vão deixar só uma categoria e só um vídeo. Ou seja, só o vídeo principal, que é o de vocês, e só uma categoria. E depois vocês vão preencher, vocês vão alimentar tudo aí. Isso aí a gente já vai fazer agora. Deu certo aí? Salvou? Nossa, de primeira assim? Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai limpar os arquivos de categorias. Não comemora ainda. O que a gente precisa fazer? Ó, tá salvando aqui, mas não tá mostrando aquela mensagem. Vamos fazer só o modal rapidinho? O modal é igualzinho que a gente já tinha feito lá no cadastro de categorias. Exatamente o mesmo. Então, a gente pode só copiar e colar, né? Não precisa sofrer. Então, se a gente pegar aqui o modal, ó, voltando aqui, ó, lá no cadastro de categorias, ó, para a gente fazer o modal funcionar, eu preciso disso aqui, ó. A gente precisa do history, do open aqui, que ele vai ser o gerenciador de estado, handle click open, e as duas funções para manipular sim e não. Então, tudo aqui, ó, aqui eu vi no categorias, tá vendo? Ó? Se eu pegar tudo que está aí embaixo aqui, ó, do history até o handle yes, ó, tudo isso aqui eu estou copiando, ó. Vou copiar. E a gente tem que importar o modal aqui em cima. Vamos fazer na ordem certa. Ó. Vou importar o modal. Peguei o modal, vou também importar ele aqui dentro do vídeos. Então, ele está importado lá no categorias. Só para o nosso modal funcional. O history está aqui. O use history está aqui. Beleza, a gente importou o modal. Agora, aqui dentro, ó, logo embaixo aqui do categorias, a gente vai pegar tudo que eu mostrei para vocês ali, que é o nosso gerenciador de estado do modal e o history lá, só para poder mandar ele para a página inicial ou para outra página lá que a gente quiser. Então, ó, o link eu não lembro, já estava, acho que já estava já. Aqui, ó, vamos pegar o history, use history, até aqui no handle yes, ó. Aonde que eu tô aqui? Tô dentro do index do categorias. Eu tô pegando aquele modal, aquele gerenciador daquela mensagem lá do modal, que a gente já fez ela lá no vídeos e tô trazendo ele para categorias. A gente já fez a categoria, estou trazendo para o vídeo, desculpe. Fazer a mesma coisa aqui. Beleza. Então a gente já tem a nossa estrutura do modal aqui que a gente precisa, ó. Ok? Agora, o que a gente precisa fazer? Isso aqui é o gerenciador, né? A gente precisa da mensagem do modal. Onde que a mensagem do modal tá? Se eu vir aqui no categorias, lá no final, ó, tá logo antes do footer lá, tá vendo o modal diálogo? Até tem um ir para home aqui, tá vendo? Vou copiar aqui que a gente pode colocar ir para categorias. Depois que eu cadastrei um vídeo, se eu quiser voltar para categorias, ou pode deixar o home mesmo. Então, copiei todo o modal, aquele link também, pode deixar o link para o home aqui e vou colocar a mesma coisa lá no vídeo. Vou lá no final, logo em cima do footer aqui, ó, que a gente tem. Já tem um link aqui, ó, cadastrar categoria aqui, ó. Aqui, ó. E aí a gente tem, ó, cadastrado com sucesso, desejo fazer outro cadastro, tá vendo? Tá bem genérico. E aqui embaixo eu tenho um link para home aqui também, se quiser deixar os dois aqui, né, da forma que tá. Depois a gente vê o resultado. E agora, falta o quê? Eu fazer com que, algum momento, esse modal apareça. Quando que esse modal aparece? No final do onSubmit. Eu faço submit, se deu tudo certo, eu faço ele aparecer. Então, a gente olhando aqui, lá aqui no nosso onSubmit, tá vendo? Ó? A última coisa que a gente faz, ó, tem o den do success, e aí a gente tem um den aqui que eu faço o quê? O handle click open. O handle click open, ele é uma função aqui que ele vai setar o estado do modal como aberto, tá vendo? Ó, handle click open é uma funçãozinha que a gente tem ela aqui, ó. Cadê ela? Aqui, ó, handle click open aqui.
tá como arrow function aqui, ele tá setando aqui, ó, essa variável nossa, open, cadê ela aqui, ó, tá vendo? Tá setando essa variável open como true. E aí vai fazer o nosso modal aparecer. E aí depois eu vou manipular o quê? Se ele quer cadastrar mais ou não, né? Sim ou não. E aí a gente segue a mesma coisa. Então é só a gente pegar aquele ponto DEM lá e a gente colocar também lá no nosso onSubmit. A mesma coisa. Então vou aqui no final, ponto DEM, não tem ponto vírgula no final, não precisa. Handle click open. Pronto. Então, basicamente, eu só copiei e colei exatamente o que estava lá no nosso cadastro de categorias do modal e trouxe ele para cá. Ah, mas e o arquivo do modal? O arquivo do modal, ele está lá dentro dos nossos... Cadê? Ó? O arquivo do modal, ele é um componente, tá vendo? Então, como aqui tanto o cadastro de categorias como o cadastro de vídeo, eles estão no mesmo diretório, o caminho é o mesmo. Espero, né? Vamos ver se vai funcionar o nosso modal aqui. Vamos cadastrar mais um vídeo, ó, tá vendo? Apareceu o cadastro de categorias e ir para home. Só faltou deixar branquinho aqui, ó. Acho que é o lugar que eu coloquei ele aqui, que ele ficou fora. Mas aqui ir para home, categorias. Vamos cadastrar mais um aqui. Vamos colocar aqui vídeo do Pedrão. Descrição, React, um URL qualquer aqui. E vamos colocar, a gente não cadastrou nada em React, vamos colocar front-end aqui. E a gente vai colocar salvar. Salvar, cadastrado com sucesso, desejo fazer o cadastro. Se a gente colocar sim, ele vai manter aqui. Se eu colocar não, ele vai pegar e vai voltar lá para home. Então, se eu colocar sim, ele vai manter aqui. Faltou a gente fazer o quê? A gente limpar o formulário. Então, tem que limpar o formulário aqui. Quando a gente clicar em sim, a gente tem uma funçãozinha aí para a gente poder fazer um clear no formulário. Se cadastrou aqui, na hora que a gente vier em vídeos, ó, vamos ver lá no final, ó. Vídeo do Pedrão, descrição React, e aí cadastrou tudo bonitinho aqui. Essa parte do modal é exatamente a mesma que a gente já tinha feito, né? E aí, agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que limpar os nossos arquivos de vídeo e categorias para que vocês possam cadastrar o quê? Os vídeos e as categorias de acordo com o projeto de vocês. Então, para fazer isso, é só o quê? Vai lá dentro do nosso data aqui. Então, a gente tem o nosso data aqui. E aqui dentro de data eu tenho o nosso db.json. Lembrando, o dados.json é aquele arquivo estático que vocês já preencheram. Então, vocês vão utilizar os dados que estão ali depois. Agora, o db.json aqui, ele é o quê? Ele é o nosso arquivo dinâmico. Então, dentro de categorias aqui, eu vou deixar só a primeira categoria. Essa primeira categoria que vocês vão deixar é aquele vídeo de capa de vocês. Então, eu vou apagar tudo aqui, ó. Vou pegar aqui, não tem a vírgula, né? Porque vai ter só um registro. Opa. Vou apagar todas as categorias aqui. A gente cadastrou aqui, ó, até vídeos aqui. Ó, até no final. Então, se eu tenho só um registro, só manter a estrutura, né? Então, categorias, abre e fecha colchetes, porque eu estou dentro de uma estrutura aqui. E aqui eu tenho um registro. Registro, abre e fecha aspas. Uma categoria só. Vídeos, você vai deixar só um vídeo com ID 1 que pertence a essa categoria. Então, vou deixar só esse primeiro vídeo aqui. E vou fazer a mesma coisa, ó. Para que vocês possam cadastrar. Joia, ó. Então, se eu pegar aqui, ó, salvei, agora eu só tenho o quê? Só tenho uma categoria e um vídeo que pertence a essa categoria, que vai ser aquele principal de vocês. E agora, o que vocês vão fazer, como a gente já tem a nossa estrutura pronta? Para que na próxima aula a gente possa virar o nosso sistema. Eu vou pegar os outros vídeos e vocês vão usar o próprio sistema para poder cadastrar. Então, se você tem aí 3 categorias, você vai vir aqui em categorias, e você vai cadastrar essas outras 3 categorias. Opa, acho que meu server caiu aqui. Acho não, né? Certeza. npm start. Vamos ver o que aconteceu aqui.
Ah, é porque eu fui mexer no arquivo de dados. Opa, deu erro de tudo quanto é jeito agora. É que eu fui mexer no arquivo de dados enquanto eu estava com ele rodando aqui. Deixa eu entender o que que é o erro aqui. Fez igual, mas não deu erro. Ah, sempre assim, Pedrão. Você pode dar erro, dá erro. Acho que tinha chance de dar erro, né? Server.js. É, ele não gostou aqui que eu mexi enquanto ele estava tomando conta do arquivo, não. Ele está falando que o arquivo já está em uso, está dando uns erros muito loucos aqui. Eu disse para não comemorar. Ah, é sempre assim, faz parte. Deixa eu fechar aqui. É, a Nath fugiu. Vou parar tudo aqui, o serviço aqui, que aí ele... Clear. npm start. Fechar o arquivo aqui. Aí, ó, agora ele escutou. Isso aí varia muitas vezes do SO, como que ele está vinculado ao serviço. Você mexeu, ele não achou ruim. Eu mexi aqui, ele bugou inteirinho, assim, ele travou, né, o serviço. npm run dev. E aí, então, a gente já consegue cadastrar vídeo, consegue cadastrar categorias. Então, o que que a gente fez aqui? A gente limpou os dois arquivos. Ah, beleza, Nath, tranquilo. Depois você pega isso, vê a aula, vai seguindo, qualquer dúvida, chama o Pedro, o Everton, eu, pode chamar aí, ok? Aí, se a gente pegar agora... Ah, vocês nunca brigaram, por que vocês vão brigar hoje? Ó, se a gente ver categorias agora, eu só tenho uma categoria, e é isso que vocês vão fazer, que é essa categoria aqui da capa. Então, a minha aqui é Arduino, e eu vou ter só um vídeo também, ó. Só o vídeo principal, que é o vídeo da capa. Só isso que vocês vão deixar lá no arquivo. Aí vocês vão vir lá dentro aqui, depois vocês vão cadastrar as categorias. Então, além daquela categoria, quantas outras você tem? Se você tem mais duas, mais três, você vai cadastrar elas. E aí, depois você vai em vídeos, você vai cadastrar os outros, todos os vídeos que você tem. Para quê? Para o arquivo aqui nosso aqui, para o nosso arquivo, os nossos dois arquivos de dados, eles já ficarem preenchidos. Porque na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai virar o nosso sistema aqui, ó. Para ao invés dele estar acessando os dados estáticos, ele vai passar a acessar os nossos dados dinâmicos. Deu certo isso? A gente vai conseguir fazer o deploy lá no Heroku e colocar a nossa aplicação para ela funcionar, cadastrar novos registros, tudo isso de forma dinâmica. Deu para entender aí? Tranquilo por enquanto? Tirando os erros, tudo certo, né? Beleza, então essa é a tarefa aí para a próxima aula. A gente já deixar tudo estruturado para que a gente consiga virar aqui o nosso front aqui. A gente vai virar o nosso front do arquivo estático para o arquivo dinâmico. Deu certo isso, a gente vai subir no Heroku, pronto, resolveu. Aí a nossa preocupação é com segurança só e outras coisinhas. Lógico, segurança é muito importante, mas na aplicação nossa aqui a gente pode esconder o URL por enquanto, criar uma rota aí mais difícil para que ninguém acesse ela muito fácil. Pessoal, alguma dúvida por enquanto, até o momento? No restante, tudo certo aí? Pedrão já apresentou o TCC? Tudo certo. Tudo certo para dar certo, Pedrão. Entendi. Vai dar certo, vai dar certo. Não, dá certo. Tem um tempinho ainda. Pessoal, até mais então. Qualquer tipo de dúvida, é só chamar. Quem tiver com alguma dificuldade no ambiente aí, pode chamar o Pedro, o Everton aí, que eles podem ajudar também aí dentro do processo aí como um monitor aí. E também pode me chamar, pode postar aqui no nosso material da sala de aula, me chamar no WhatsApp.
Até mais.